Cocai. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, deputada Érica Cocai. Tenho uma alegria muito grande de estar aqui hoje presidindo esta sessão em homenagem aos 25 anos do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é um reconhecimento da luta do movimento em defesa da dignidade humana. E convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, deputado Luiz Couto. O senhor subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Perli Cipriano. A senhora coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, Ana Caracote. E a nossa querida coordenadora nacional do Movimento de Direitos Humanos, guerreira da vida, guerreira da paz, Rosiana Pereira Queiroz. Para começarmos essa sessão, convido a todos e todas, na medida do possível, para que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional.
É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui nesta sessão solene, onde nós homenageamos um movimento organizado pela sociedade civil sem fins lucrativos em seus 25 anos. Desde 1982, que nós contamos com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que tem empreendido uma luta diária em defesa da vida, da dignidade, eu diria em defesa da pessoa humana, para preservar as peculiaridades do ser humano, a possibilidade que temos nós, e só nós, os seres humanos, de efetivarmos um diálogo com o infinito a partir do reconhecimento da nossa finitude. Portanto, diria que os direitos humanos indivisíveis, universais, têm, na atuação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma voz, um espaço de voz e um espaço de escuta, para que nós possamos todos os dias lembrarmos que a humanidade é uma só. A humanidade é uma só. Tem diversas idades, diversas formas de amar, diversas formas de se relacionar, diversas etnias, mas a humanidade é uma só. Esta compreensão que carrega a luta, a fala, a escuta do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que nos parece tão óbvia e que é tão negada. No Movimento de Direitos Humanos, que luta para que possamos ter o direito de falar, ter o direito de nos organizarmos, mas também ter o direito de sermos quase anjos, como os seres humanos têm. Portanto, eu tenho uma alegria imensa de que esta casa esteja aqui no dia de hoje, dizendo 25 anos do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. 25 anos fazendo com que tenhamos a clareza e possamos internalizar nas nossas ações para rompermos todas as micros e macrofísicas do poder que exclui, do poder que nega, do poder que não reconhece a diversidade humana e a nossa condição de vivermos enquanto seres humanos. Por isso, nós estamos aqui no dia de hoje, nesta luta absolutamente permanente para que a pessoa humana possa se expressar e viver com todos os direitos indivisíveis, interligados, os direitos universais. E para dar continuidade a esta sessão, eu passo nesse momento a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, deputado Luiz Couto. Deputado Luiz Couto, é uma honra imensa tê-lo aqui. Uma honra imensa ter esse paraibano universal. Paraibano absolutamente universal na luta em defesa da vida e em defesa do ser humano. Passo, portanto, a palavra para o senhor. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com Vossa Excelência, porque nós conhecemos a sua história, a sua vida, e sabemos que, muitas vezes, a maldade de um segmento que não aceita a luta em defesa dos direitos humanos, em defesa da vida, em defesa dos excluídos, no combate à corrupção, no combate às fraudes, à sonegação, no combate à tortura, ao crime organizado, tentam tudo fazer para desqualificar não apenas a sua história, mas a sua vida pessoal. Então, nós queremos, em nome da Comissão de Direitos Humanos, como presidente, em nome pessoal, manifestar a nossa solidariedade. Nós também queremos também registrar na mesa do Perli Cipriano, esse homem que tem sido uma bandeira na história dos direitos humanos, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República,
a Rosiana Pereira Queiroz, coordenadora nacional do Movimento de Direitos Humanos, e a Ana Caracote, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu quero dizer que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele tem uma importância fundamental na história da luta pelos direitos humanos no país. Foi através do Movimento Nacional de Direitos Humanos que trabalhou não apenas a questão da investigação, da apuração dos fatos, mas a preocupação com a formação, a capacitação de novos defensores de direitos humanos. Quem não conhece a história do Disque Denúncia contra a Tortura é que o movimento nacional teve uma importância fundamental nessa luta para que nós possamos abolir de vez não apenas a tortura, mas outras formas ou tratamentos desumanos, cruéis e degradantes. E nós sabemos que o movimento tem essa história. A história da capacitação, do debate, da discussão, ou seja, muitas vezes insistente até de exigir do poder público providências, e de reclamar quando essas providências não são tomadas. Então, nós queremos parabenizar o movimento pelos 25 anos de luta pela vida, de luta contra a violência, de luta pela liberdade, pela democracia, principalmente de luta pela cidadania. Esse é um aspecto importante. Então, parabéns, Movimento Nacional de Direitos Humanos, na pessoa da coordenadora Rosiana Pereira Queiroz, e que tem sido, essa organização tem sido importante até para que outros segmentos tenham surgido no país na perspectiva da luta pelos direitos humanos. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, sinto-me representado nessa luta e a certeza de que a relação que nós mantemos com esse movimento no sentido do respeito, da autonomia e da parceria que nós realizamos com o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, é luta, queremos que esses 25 anos possam se propagar cada vez mais, porque mesmo que alguns de nós não estejamos em outros momentos, mas a luta do Movimento Nacional de Direitos Humanos continuará. Muito obrigado, um abraço para todos. Nós recebemos uma carta do deputado Chico Leite, que é líder do PT na Câmara Legislativa, que diz: liberdade, igualdade e fraternidade. As máximas da Revolução Francesa compõem o tripé de sustentação do espírito de justiça que deve nortear os homens e mulheres de todas as nações. Ao realizar-se uma reunião nesta Casa de Leis, dedicada aos direitos humanos, torna-se possível aos cidadãos livres do Distrito Federal estar em contato direto com seus representantes, deixando clara a igualdade que deve existir entre ambos. Essa reunião permite que, em um espírito fraterno, possamos tratar dos direitos primordiais do homem e da mulher, analisar a sua aplicação atual e discorrermos sobre mudanças e melhorias que no futuro devem ser implementadas. Nesse sentido, gostaria de dar meus mais sinceros parabéns à nobre colega por sua iniciativa. Esta sessão solene recebe todo o meu apoio e acredito não existir melhor forma de a Câmara Legislativa do Distrito Federal prestigiar tamanha conquista da humanidade. Deputado Chico Leite, líder do PT do Distrito Federal. E eu passo a palavra nesse momento ao senhor subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, nosso cidadão
honorário de Brasília, no reconhecimento à luta histórica que carrega este homem em defesa da vida, Perli Cipriano. Bom dia a todas e a todos. Deputada Érica, quero iniciar manifestando minha solidariedade pela militante dos direitos humanos, pela mulher, pela deputada, militante, mulher e ativista das causas nobres. Minha solidariedade, meu carinho e meu respeito. As palavras do nosso querido Luiz Couto são as minhas palavras. Eu quero vir aqui, além de prestar essa solidariedade ao movimento, porque eu considero de extrema importância, a vir também para dar um abraço carinhoso e fraterno nessa pessoa vítima de calúnias e difamação. Deputado Luiz Couto, esse guerreiro, embora padre, mas é um guerreiro, só que é de causas justas e lutas sagradas. Essa figura humana de dimensão que as pessoas, por isso, não julgue ninguém pela aparência, sempre porque Direitos Humanos recomenda. Quem vê Luiz Couto não pensa que ele é um guerreiro tão poderoso, tão persistente e tão tenaz. Ana Caracote, essa militante internacionalista, eu a conheço de um longo período do Espírito Santo, ela juntamente com Marta Falqueto, são corpo e alma do Movimento Nacional de Direitos Humanos no Espírito Santo, e eu juro, e a Rosiane não me proíba dizer que elas são também de todos os estados, porque elas estão sempre em todas as lutas, em todos os momentos. E a Rosiane, que coordena o movimento, faz um trabalho imenso, difícil, e tem sido capaz de conduzir essa luta de maneira sábia. Primeiramente, serei bem rápido, quero desejar a esse movimento uma longa vida. Tenho contato com o movimento já no Espírito Santo, desde quando se começou a falar em Movimento Nacional de Direitos Humanos, que o Espírito Santo apareceu e se juntou e lá esteve nessa batalha. Lá eu acompanhei a luta do Movimento de Direitos Humanos no combate à tortura, violência contra crianças, discriminação e preconceito contra índios, na luta dos quilombolas, enfim, eu não sei em qual luta que eu não vi o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Lá não tem ocupação de terra, lá do sem terra, lá estava um movimento. Enfim, esse movimento tem tido uma presença permanente no Espírito Santo, e eu digo onde ele existe. Isso é um instrumento importante na construção dessa teia da solidariedade que só os direitos humanos podem fazer. É uma teia que vai sendo construída de solidariedade, apesar dos preconceitos, discriminação, violências e ameaças. Mas o movimento tem sido capaz de superar isso e está avançando. Esses 25 anos são anos de ensinamento para esse país e, certamente, nem sei se o movimento se considera assim, mas o movimento é pai e mãe de muitos e muitos outros movimentos que surgiram. Hoje são parceiros, tem autonomia, pode ter até contradição, tá, Rosiane? Porque assim é a vida. Mas eu digo, como ele tem esse período de vida longa, ele serviu como instrumento e como modelo. Então eu quero já desejar sucesso, êxito, e que continue na mesma caminhada. Essa teia de solidariedade que o Movimento Nacional de Direitos Humanos constrói de maneira permanente, persistente, que possa ser eterna e que gere novos e novos filhos e novos movimentos, que se inspire e busque parceria. Então, um movimento de muita habilidade, muita experiência, lida com a sociedade civil e lida com o poder público. Então, é uma coisa importante, que às vezes os movimentos, sem querer, a própria dureza da vida, às vezes então, é um movimento que já ganhou essa capacidade de estar presente no movimento social, em todos os lugares, está no parlamento, onde tiver alguém lutando por direitos humanos, o MNDH está presente. Então, eu desejo longa vida, muito sucesso, e só dizer parabéns pelo que fizeram e também parabéns pelo que vão fazer. Obrigado, Perli. Eu gostaria de registrar e anunciar, agradecendo a presença do Carlos Augusto Menezes, que é presidente do Núcleo de Surdos e coordenador tesoureiro da FAPED, faz parte do Estruturação da FAPED. Nós estamos ainda esperando o nosso intérprete de Libras, que ficou de chegar e ainda não chegou,
mas é um prazer imenso tê-lo aqui, Carlos Augusto. Anunciar e agradecer a presença do Peci Coelho de Souza, que é professor, doutor do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília e é conselheiro também do CAS, o Conselho de Assistência Social, um grande defensor dos direitos humanos e que faz parte do Quintas Urbanas, que é um fórum de discussão absolutamente importante. Do Amarildo Espíndola, que é diretor financeiro da FENES, que é da Federação Nacional dos Surdos, da Mary Caetano Auni, que é secretária nacional adjunta de Assuntos Externos da Comunidade Bahá'í do Brasil e membro da coordenação do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos, FNDH, da Daniela Diniz, pesquisadora da Faculdade de Direito da UNB, do Fernando Cota, presidente do movimento Orgulho Autista do Brasil, que tem uma luta imensa em defesa da exclusão e das pessoas com deficiência, da Daniela Batista, coordenadora da Transforme, psicóloga, das Ações Sociais e Humanitárias, da Ana Maria Caracoche, está aqui conosco à mesa, do Antônio Pedro de Almeida Neto, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, da Marta Falqueto, conselheira do Movimento Nacional de Direitos Humanos da região leste do Espírito Santo, da Berenice Tavares de Lemos, assessora técnico de pesquisa e ciência do Conselho de Direito e Defesa do Negro, do Augustino Deite, que dispensa apresentações, que é assessor da Comissão de Direitos Humanos, um grande parceiro de todo o país, de quem luta por direitos humanos e particularmente um grande parceiro nosso aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Da Elisa de França Mendes, da assistente do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, da Cláudia Brito, que é presidente da Transforme, faz um trabalho reconhecido nacionalmente, inclusive com a visita da princesa Anne, com crianças soropositivo, um trabalho absolutamente louvável, do Cristiano Freitas, diretor, do Antônio César, do secretário executivo do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e do Centro Cultural, do João Bilola, que é o nosso presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro. Agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês e passar com muito orgulho a palavra para a senhora coordenadora nacional do Movimento de Direitos Humanos, como disse o Perli, o movimento onde os direitos humanos estão sendo violados, ele estará lá para estabelecer uma lógica de promoção, proteção e particularmente reparação dos direitos, a nossa querida coordenadora Rosiana Pereira Queiroz. Bom dia a todos e todas. Eu estou bastante emocionada com a homenagem que Érica fez ao movimento e dizer que a Érica é uma parceira enorme nossa, uma referência aqui dos direitos humanos. E quando ela fez o oferecimento, eu agradeci enormemente, né? Eu sou muito boba com as coisas, então vocês me desculpem. Bom. O movimento é uma organização que vai muito além das pessoas que o representam. Tem uma história muito longa e eu não sou nem metade do que a história e do que ele representa, né? Eu tenho militância no Movimento Nacional de Direitos Humanos desde 93, mas o movimento é um herdeiro do processo de resistência à ditadura militar. Nasce em 82 como sendo um organismo da sociedade civil para resistir e para afirmar o Estado resistir à ditadura e afirmar o Estado Democrático de Direito. No início, nós não passávamos de 30 pessoas que se encontraram em Petrópolis, no Centro de Direitos Humanos de Petrópolis, animados e impulsionados pelo Frei Leonardo Boff, teólogo que tinha e tem uma função política nesse país muito forte, de libertação, de liberdade, e impulsionado por vários outros militantes que tinham grande vontade
de construir um ator social e político que pudesse fazer luta pelos direitos humanos em todo o país. E nesse sentido, era com esse sentimento de fazer luta nacionalmente, de nos juntarmos em um espaço político, que foi criado o Movimento Nacional de Direitos Humanos. As igrejas tiveram uma colaboração incrível, não só a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, a ABI, a OAB, muita gente contribuiu para o nascimento do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E chegar aos 25 anos, e nós, nessa fase do que o país está vivendo, um momento político por excelência, o momento que nós estamos considerando que é o momento de aprofundar e de radicalizar a democracia brasileira. Então, nós nos colocamos como um ator político a serviço de radicalizar a democracia pelos direitos humanos, pela prevalência dos direitos humanos. É isso que nós esperamos e que nós abraçamos nesses 25 anos. Reafirmamos, nesse momento, a luta pelo direito à memória e à verdade, a luta para resgatar a verdade do período da ditadura militar. Nós trouxemos como prioridade para esses 25 anos esse tema, entendendo que esse é um tema que nos juntará às gerações passadas e que fará um link com essas gerações que estão agora novas. É esse link entre as gerações passadas e as gerações presentes que vai fazer a gente reconstruir a história do país e poder dizer que é pelos direitos humanos, que é pela democracia que a gente construirá um país justo, solidário, que vai respeitar as pessoas humanas, que nunca mais a gente tenha que repetir, que se repita entre nós períodos autoritários, regimes autoritários, mas que os direitos humanos sejam o princípio básico da vida de todos nós, de todas as pessoas. E é para isso que nós estamos e continuamos e reafirmamos. Por isso, nós estamos reunidos hoje, dia 17, dia 18 e no dia 19, com mais 11 movimentos sociais, discutindo um seminário nacional pela memória da luta dos direitos humanos do Brasil. Hoje nós estamos na CNTC, na 902 Sul, e lá nós estamos hoje pela manhã discutindo a verdade como direito, que aí vai estar participando a Cecília Coimbra, que é do Grupo Tortura Nunca Mais, o presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos, o Oscar Gatica e o professor geral da UNB. Depois nós vamos ter uma mesa de experiências latino-americanas. Vai ter uma companheira do Uruguai, que vai falar da experiência do Uruguai, de como que o Uruguai constituiu e entrou nesse processo de democratização, como fez resistência e como está resgatando sua história. E também tem um companheiro da Argentina, que vem falar da experiência argentina, como é que a Argentina está lidando com a sua história, como é que está lidando com esse processo democrático. E um professor muito conhecido no Sul, que é uruguaio, mas radicado no Brasil, que é o Henrique Padrós, que tem pesquisas na área de Cone Sul. E à tarde nós vamos ver vários pesquisadores de várias universidades que estão trabalhando o tema do direito à memória e à verdade. E amanhã a gente vai dar continuidade, não só ao período da ditadura, mas dando continuidade às lutas. Nós vamos ter uma mesa que vai falar das lutas camponesas, da luta das mulheres, da luta do povo negro e da luta dos seringueiros. Nós vamos ter outra mesa que vai falar das organizações que fizeram história no Brasil. Vai estar presente a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, que é uma confluência de 5 igrejas cristãs. A SESI é uma das organizações mais antigas de direitos humanos, que ajudou na fundação do MNDH. Vai estar o Henrique Mansi, que ajudou um pouco na fundação da ANAMPOS, movimentos mais urbanos. E vai estar também o movimento a CJP de São Paulo, que é uma das organizações mais antigas nesse campo da Igreja Católica. E vai ter também a organização Centro de Cultura Luiz Freire, que é uma afiliada nossa, a mais antiga, tem 35 anos de existência. Então, nós vamos estar lá, e todos vocês que estão aqui na sessão solene são convidados a aparecer na CNTC 902 Sul. É um momento de capacitação, de empoderamento das lideranças políticas dos movimentos sociais. E é também uma tentativa de articular um diálogo difícil, como diz o Perli, sempre difícil,
Poder Público, que a Secretaria está nos apoiando nessa atividade, Secretaria Especial de Direitos Humanos. E aí, na pessoa do Perli, eu quero agradecer à Secretaria por ter confiado e por ter propiciado essa oportunidade de fazer esse momento de reflexão nos 25 anos do movimento, e com a universidade e com a Comissão de Direitos Humanos, ou seja, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a universidade e os movimentos sociais. Tem 48 pessoas do MNDH lá, de todo o país, os vários coordenadores estaduais e os conselheiros nacionais, e tem 22 pessoas dos outros movimentos sociais. Está o MST, o MAB, o MPA, o Movimento das Mulheres Camponesas, a Central de Movimentos Populares, está a BGLT, a Associação das Gays, Lésbicas e Transgênero, enfim, estão todos os grupos, movimentos lá. Então, vamos tentar traçar um diálogo e tentar construir propostas de ações onde a gente possa fazer o direito à memória virar um processo de política pública, de ação concreta, de resgatar isso para dentro do nosso país. Não vai ser um diálogo fácil, não vai ser um momento de reflexão fácil, mas vai ser um momento imprescindível e importante. E hoje à noite nós vamos lançar uma cartilha popular sobre o direito à memória e à verdade, 6.000 exemplares em todo o país, contando um pouco da história do período da ditadura militar. Vamos lançar também uma campanha pela afirmação dos direitos humanos, porque nesse período que nós estamos vendo hoje, tem muita gente que está tendo até medo de dizer que é defensora de direitos humanos, porque nós estamos sendo criminalizados, achincalhados, caluniados, como está sendo a deputada Érica Cocai e muitos outros companheiros por aí. Ser defensor e defensora de direitos humanos é uma tarefa muito difícil, né? Então, a população que mais precisa de direitos humanos nem sempre entende o que os direitos humanos estão do lado dessa população. E ela precisa saber que os direitos humanos não são o direito só dos presos. É o direito dos presos, é o das mulheres, é o dos indígenas, é o dos homossexuais, é o dos homens, é o da pessoa de rua, é dos educadores, é de todas as pessoas. Então, a campanha de afirmação dos direitos humanos é uma campanha que vai pôr na rua essa ideia de que todos os direitos são para todas as pessoas, né? Que é universal, é integral e é interdependente. Então, a campanha vai ser lançada hoje à noite. A TV Câmara, a Rádio Câmara, a TV e a Rádio Senado, a Rádio Brás e a TV Nacional já aderiram à campanha. Tem um spot para a rádio e tem um VT para a televisão. Então, hoje a gente vai lançar, e esses segmentos das TVs que ainda não são totalmente abertas, mas são TVs que formam opinião, né, já aderiram à campanha. Também nós vamos articular também a campanha para a doação de livros para os presídios, junto com a Comissão de Direitos Humanos. Também vamos traçar a estratégia de como é que nós vamos fazer esse recolhimento em todo o país e poder organizar nos presídios espaços de leitura para as pessoas que estão cumprindo pena, né? E não é porque eles estão lá cumprindo pena que nós não vamos construir dignidade e tentar reconstruir as pessoas humanas que lá estão. Então é isso, e eu convido a todos para estar com a gente nesses 2 dias. No último dia nós fazemos uma reunião de avaliação da direção nacional, né? E muito obrigada mesmo a todos e todas que estão aqui. Para mim, eu falo em nome de toda a rede, é uma rede bastante grande, 400 grupos em todo o país. Tem desde os grupos de profissionais do sexo, a entidades que são de pessoas com deficiência, a pessoas que trabalham com educação, com saúde, aos homossexuais, às lésbicas, a quem trabalha com violência, combate à violência. É uma rede tão heterogênea e, às vezes, quando nós nos juntamos, as pessoas dizem assim, como é que vocês conseguem tanto tempo estar juntos? Eu também não sei. É um mistério, né? Porque, de fato, nós somos uma rede tão diferente. A Marta e a Ana, que estão aqui, que são pessoas bem mais antigas do que eu do movimento, sabem o que é o desafio de nós estarmos juntos, sendo tão diferentes ao mesmo tempo. Quando o Encontro Nacional se instala a cada 2 anos, e que chega gente de fora e olha e diz, meu Deus, como é que pode, né? Aí tem uma feira tem uma exposição de nus homoerótico, tem ali o pessoal das igrejas, tem as profissionais de sexo, tem as lésbicas, tem o pessoal com moradia, tem gente fazendo todo tipo de expressão. E eu acho que essa é a grande beleza, né, de fazer direitos humanos. É a gente conviver, né, juntos, né, dentro das diferenças, né, nossas. E aí, mais uma vez, muito obrigado. Vamos na luta, sempre na luta, até a vitória sempre. Muito obrigada.
a própria composição do movimento é a expressão dos direitos humanos. Não é? Obrigada, Rosiana, pelas suas palavras. E eu passo agora a palavra à senhora coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, Ana Caracote. Bom dia a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à doutora Érica pela oportunidade que a gente tem de estar em um espaço que nem sempre a gente é chamada para conversar, né? E de toda a mesa, a quem eu não conhecia era especificamente a doutora Érica, né? Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar com você. Por quê? Porque são 26 anos que eu moro aqui no Brasil, né? 26 anos. Então, eu vou tentar fazer minha história de vida como militante, né? Então, eu sou argentina, brasileira naturalizada, e era militante político na Argentina. Com a repressão, com a ditadura militar argentina, nós viemos para aqui, para Espírito Santo, né? Diretamente para o Espírito Santo. Então, os contatos primeiros que a gente teve era com a igreja, na Arquidiocese de Vitória. Aí, primeira pessoa do grupo, né, que eu conheci foi a Marta, e desde então nós estamos trabalhando bastante e trabalhando juntas, né? Então, quando a gente chegou aqui, eu cheguei com uma filha de 4 meses. E Oscar, chegamos em 1980 e começamos a nos relacionar. E aí a gente começou a passar desde essa militância política para a militância dos direitos humanos, que abraçava a militância política, né? Então, essa passagem, eu entendi a partir da relação que eu tive com o movimento popular e com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, que é o município onde eu moro. Marta e eu somos vizinhas também, né? Então, ali eu entendi o que significavam os direitos humanos na forma ampla. Essa ideia que eu tinha na Argentina, de que todas as pessoas tinham que ter direitos iguais, da liberdade de expressão, que a gente não conseguiu fazer lá, eu consegui encauzar a partir de um centro de defesa com poucas pessoas que começava. Então, para sintetizar, né? Quando eu vim para aqui, eu já tinha sido desaparecida lá e torturada lá. E uma coisa marcante na minha vida foi a desaparição de 2 filhos meus. Eles desapareceram junto comigo, com 1 ano e 4 meses, Maria Eugênia, e com 4 meses, Felipe. Então, a luta era qual? Restituição das crianças desaparecidas. Hoje eles têm 31 e 32 anos, têm suas famílias, moram aqui. Eu tenho 5 netos, né? E a gente está muito feliz de estar aqui e de poder passar para vocês minha militância de direitos humanos. Quando eu conheci o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que ainda não estava estruturado, foi em 1982, quando se fez em Vitória o primeiro encontro, não é, Marta? Terceiro encontro, né? Mas como Movimento Nacional de Direitos Humanos, né?
Então, ali foi um espaço onde eu participei colaborando na secretaria, né? Então, eu tenho muitas pessoas que eu conheço desde aquela época, de 1982. Em 1984, com a abertura da democracia, a eleição de Alfonsín, a questão dos direitos humanos na Argentina tomou um novo rumo, porque a luta na Argentina, bem como movimento, começou mais acentuadamente com a questão dos 30.000 desaparecidos. Eu deveria ser uma pessoa desaparecida. E Deus me deu a oportunidade de estar conversando com vocês, né? Então, para mim, é muito interessante, muito importante, muito emocionante poder passar para você o que significa esse absorver a questão da militância em direitos humanos desde o coração e desde a cabeça e desde as atitudes éticas que a gente tem que ter, né? Então, em 84, nós voltamos para a Argentina para continuar a busca das duas crianças desaparecidas, junto com as outras crianças desaparecidas. E nós, desde Brasil, tínhamos contato com as avós da Praça de Maio, que fazem essa tarefa. Hoje em dia, tem 400 denúncias de crianças desaparecidas. Hoje, são jovens, da idade de meus filhos, e 88 foram restituídos. Eu tive a bênção de Deus e o resultado da luta de poder restituir meus 2 filhos à nossa família, porque eles tinham outra identidade, moravam em outras famílias, eles tinham o nome deles diferenciado, tinham outro nome, né? E a gente fez essa reconstrução da identidade. Quem não perdeu a identidade como nós, não sabe o que significa a identidade, né? Então, isso de pensar quem sou eu, de onde que eu nasci, é muito importante para ter uma visão da vida muito mais completa, né? Em 84, primeiro nós restituímos Felipe. Ele desapareceu com 4 meses, voltou com 8 anos. Nessa volta dele, nós já tínhamos a Maria Paz, que veio para Brasil com nós, de 4 meses, quando veio. E Juan Manuel, que nasceu aqui, é cidadão brasileiro. Então, a família, que teoricamente seria de 4 pessoas, foi reintegrando-se. Primeiro chegou Felipe, em 84. Em um processo jurídico, em 85, chegou Maria Eugênia. Maria Eugênia desapareceu com 1 ano e 4 meses e voltou com 9 meses. Ela esteve numa família de uma pessoa ligada à ditadura militar, né? Então, foi muito difícil para a gente resolver as questões práticas da família, mas nós conseguimos, porque a integridade da família foi colocada desde o primeiro momento. A identidade, ela, nas crianças desaparecidas, ela fica como guardada até conseguir a identidade verdadeira, e aí os vínculos, eles são inamovíveis. É muito interessante para quem deseja pesquisar essa parte psicológica, né? Que me pergunta, o repasse de uma família para outra deve ter sido terrível. E não foi, porque quem acolheu primeiro fomos nós, os pais e nossos filhos, né? Os filhos, eles já sabiam que tinham 2 irmãos desaparecidos, com 3 anos e 2 anos, eles já sabiam, e eles acolheram.
Então, isso é um sentimento, um momento que é vivido todos os dias e hoje a integração entre os irmãos é maravilhosa, né? Que entre eles mesmos eles têm seus códigos, né? Muito bem falados e muito bem expressados no carinho que eles se têm entre eles, né? Então, nós estivemos um tempo na Argentina e quando todo esse tempo, desde 84 até 89, nós trabalhamos na restituição de outras crianças nas avós da Praça de Maio. Ontem veio uma avó da Praça de Maio e deixou um documento, né? Deixou seu discurso escrito, passado para o português, traduzido, que também é muito interessante para aprofundar essa questão do trabalho das avós da Praça de Maio, o que significa a memória. Eu aqui estou fazendo a memória. Para quem? Para vocês, né? E essa memória, ela tem que ser multiplicada. Vocês vão ser multiplicadores da memória e vão se acostumar a multiplicar não somente o que eu estou falando, que é de outro país, mas também a multiplicar as questões brasileiras, que elas são muito graves, né? Isso é interessante para escutar desde outro ponto de vista. O que sou eu? Como posso me transformar eu em militante de direitos humanos, né? Neste momento da história de nosso país aqui no Brasil. Quando eu voltei para morar aqui em 89, aí a atividade já se fez mais organizada. E uma coisa importantíssima que era, naquele momento, era a questão da violência, dos homicídios. Então, o banco de dados do Movimento Nacional de Direitos Humanos chegou a todos os estados, e a Espírito Santo também chegou. Esse banco de dados fazia a contagem das pessoas, pelo jornal, né? Fazia a contagem das pessoas que eram vitimadas lá no Espírito Santo, e ele servia para elaborar políticas públicas para a diminuição da violência. Até hoje nós não estamos conseguindo muita efetividade, mesmo se fazendo muito esforço. Isso a gente tem que dizer mesmo, né? Pero o mais importante que eu tenho a resgatar neste tempo é o que significou o Movimento Nacional de Direitos Humanos na sua complexidade, com todas as pessoas que a gente conhece, quando nos reunimos nos encontros nacionais, como aqui se colocou, né? 1000 trabalhos que todos convergem na dignidade da pessoa humana. Então, pessoalmente, eu tenho assim o respaldo de todo o Movimento Nacional de Direitos Humanos na luta pela dignidade das pessoas, né? Então, essa questão de que aconteceu comigo, né? De militante político para militante de movimento de direitos humanos. O que aconteceu? Eu encontrei minha missão na vida, né? E hoje em dia eu trabalho muito, né, por poder passar para as pessoas o que significa em um país como o Brasil, grande e que tem muita discriminação, o que significa a igualdade e o que significa entender o outro como uma pessoa igual a mim, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? A gente tem que fazer essa mudança de conceito. Direitos humanos, direitos para todos, né? Para todos e todas. Todos os direitos para todos e todas. Então, aí que a gente está trabalhando para essa democracia ser uma constante, né? E para que cada pessoa se sinta cidadão,
quando que a pessoa se sente cidadão? Porque quando ele vai fazer alguma coisa em benefício de todos, né? Cada um de nós tem possibilidade de fazer isso. Só resta aprofundar qual é a missão da gente. Então, minha missão está encauzada na questão da educação para os direitos humanos e também eu dentro do núcleo de direitos humanos, atendimento para a cidadania e a questão do sistema prisional. Para que eu estou dizendo isto? Para que não se repitam os erros históricos, né? Então, o registro histórico, esse registro histórico, ele vai ser a referência nossa para poder fazer as coisas melhor deste momento presente para frente. Então, meu futuro é dentro do movimento e fazendo todos os dias aquilo que eu posso fazer como militante em defesa da vida. Obrigada. Obrigada, Ana. E nós vamos, nesse momento, escutá-la de novo. Mas escutá-la numa apresentação musical, com 2 músicas da Mercedes Sosa, Graça à Vida e Só Peço a Deus. Obrigada por ter vindo, viu? Bem, então, isto está funcionando? Bem, então, a primeira música que eu gosto de cantar é uma música de Mercedes Sosa que se chama Gracias a la Vida. Eu, muito poucas músicas canto, porque aquelas que eu canto são aquelas que eu sinto, né? Então, essa música é um agradecimento a Deus, porque eu tive a oportunidade de restituição de minhas 2 crianças, hoje jovens, né? E por ter encauzado minha vida nessa luta pelos direitos humanos. Então, é isso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y cantos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha
ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Bem, agora nós vamos a cantar uma música que tem sua história. Também Mercedes Sosa canta e se chama Eu Solo Le Pido a Deus, em espanhol. Solo Le Pido a Deus. Então, esta música é uma mensagem que eu dou para cada um de vocês. Vocês têm ali escrito, podem levar, né? Por quê? Porque quando a gente é sensível para a dor humana, aí que começa a militância, alguma militância, né? Para que a dignidade da pessoa, ela seja total. E essa é a nossa luta. É fácil, tudo igual. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado totalmente. Pois não posso dar a outra face se já fui machucada brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. És um monstro grande e pisa forte toda a fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me seja indiferente, que la muerte no me encuentre un día solitario sin ter hecho lo que queria. Vocês não acompanharam. Muito bem. Nós agradecemos muito a Ana por ter nos brindado com essas duas músicas de Mercedes Sosa, Graças à Vida e Eu Só Peço a Deus. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente, que a justiça não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente, que a mentira não me seja indiferente, que o futuro não me seja indiferente.
Então, portanto, nós agradecemos muito a presença de todas e todos aqui e temos uma alegria imensa de termos um movimento nacional de defesa dos direitos humanos, movimento nacional de direitos humanos. Um movimento que consegue fazer essa teia que falava o Perli. É uma teia que é tecida com o humano, que é tecida com esperança, que é tecida em nome da vida todos os dias. E entender que direito, todos os direitos para todas e todos, significa que nós temos uma igualdade nas nossas diferenças. É muito fácil ser solidário com o igual. O difícil é que a gente desenvolva esse sentimento humano que as mães carregam tanto. As mães carregam tanto. Nós vimos a história da Ana e a história de tantas mães que nós nos deparamos com elas todos os dias na Comissão de Direitos Humanos. A história das mães que perdem seus filhos para as grades, que perdem seus filhos para as drogas, que perdem seus filhos para as balas, que perdem seus filhos para o desassossego, que perdem seus filhos para a desesperança. E a coragem e a solidariedade que carregam essas mães de ir sentir a dor e a alegria do outro como se fosse dela mesma. E, ao mesmo tempo, de não desistirem nunca. Quando, muitas vezes, o Estado desiste, a sociedade desiste desses meninos e meninas, e quando, muitas vezes, o Estado é cúmplice nos seus desaparecimentos e da sua invisibilidade, as mães não desistem. E sempre dizem, estão aqui os meus meninos e as minhas meninas. Portanto, esse sentimento que carregam as mães é um sentimento de uma coragem imensa e, ao mesmo tempo, de um apostar na vida muito intenso. É o sentimento que queremos que seja absolutamente natural na nossa sociedade. Que a sociedade, que as pessoas não se indignem com a tortura de acordo com quem é torturado. Ou não se indignem, ou se tornem, ou rompam a indiferença com a dor de acordo com quem sofre a dor. Mas que a gente possa sempre não nos tornar indiferentes a qualquer dor, a qualquer dor, a qualquer mentira, a qualquer injustiça, porque essa é a ode da vida. Essa é a ode de uma vida onde nós possamos sempre perceber que somos, dentre tantas coisas, sujeitos. E digo que o ser humano se reconhece enquanto tal quando se sente livre de todas as prisões, das prisões reais, das prisões metafóricas, e quando se sente sujeito. E penso como esse país patinou para que tivéssemos a condição de sujeito, reconhecida inclusive na nossa legislação, para as mulheres vítimas de violência, para as crianças e os adolescentes, para os negros ao combater e criminalizar a tortura. E como ainda patina para assegurar na sua legislação e no seu cotidiano esse sentimento de que todos e todas somos sujeitos e temos o direito de deixarmos e deixamos a nossa marca e construímos a nossa história. Muitas vezes de forma silenciosa, outras vezes de forma não tão silenciosa. Mas digo que o movimento dos direitos humanos, com as suas mais variadas expressões, ele é um movimento que deve a este processo de organização, este fórum da sociedade civil, que completa 25 anos hoje. Como diz o Perli, este é um movimento que não ficou só nele, mas que foi criando e construindo outros movimentos. E penso que quando a gente luta por direitos humanos, direitos dos negros, das pessoas com deficiência, dos homossexuais, dos que estão em restrição de liberdade, nós estamos nos comunicando com a linguagem da própria vida. Por isso, eu digo que nós temos uma alegria muito grande, Rosiana, de estarmos aqui
reconhecendo o que nos brindou o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o que nos fez perceber o humano em todas as suas expressões, o que nos fez perceber que quando lutamos por uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, estamos lutando por direitos humanos. Não há como construir uma democracia de fato, ou uma igualdade de fato, se nós tivermos leis e formas de vermos o humano sem os mesmos direitos e os direitos iguais. Por isso eu disse a Rosiane que nós fazemos uma questão imensa de estarmos também veiculando na rádio da Câmara Distrital e também na nossa TV distrital todas as mensagens na perspectiva de rompermos uma lógica de direitos humanos que se tentou minimizar, e quem tentou minimizar o fez para negar o direito de todos e todas e todos esses direitos. Enquanto tivermos uma sociedade com um ponto de partida diferente, nós não vamos ter uma sociedade com os mesmos pontos de chegada. E de tudo isso a gente diz, nós queremos que haja igualdade de oportunidades e que se construam espaços da expressão da beleza e do gigantismo que os seres humanos carregam e que muitas vezes é negado. E temos uma compreensão muito grande de que, quando se viola um direito humano, inevitavelmente vai se violar outro, porque eles são interrelacionados. Uma injustiça, por menor que seja, e tem razão Che Guevara quando diz que é preciso que a gente não seja indiferente, ou que a gente carregue uma indignação muito grande por qualquer injustiça, por menor que seja a sua abrangência, ou por menor que elas nos pareçam, porque uma injustiça vai alimentar outra injustiça, e uma violação de direitos vai alimentar a violação de outros direitos. E da mesma forma, nós temos uma compreensão de que a reparação de um direito, ela vai construir novos paradigmas e possibilitar a reparação de outros direitos. Portanto, o ser humano, que é uno e indivisível, e são indivisíveis seus direitos também, ele se recompõe na sua condição humana a cada direito que é reparado. Esse trabalho que fez o movimento nacional e que faz de identificar a violência e de identificar como, se não temos uma guerra civil oficial ou instalada, mas temos uma guerra civil surda, e identificar essa violência que tem alvos muito determinados na nossa sociedade, e de, a partir daí, contribuir para que tenhamos políticas públicas que possam superar, mas não só políticas públicas, porque as políticas públicas também são indivisíveis. Não há como ter uma boa política pública, qualquer que seja a área, se não tivermos outras. Mas termos uma cultura e um viver diário que diga: há que se eliminar qualquer forma de injustiça, há que se eliminar qualquer forma de violação. E a tua dor é também a minha dor. E a tua alegria também será a minha alegria, para que possamos ter uma sociedade onde todos os direitos sejam para todas e todos. E eu encerro dizendo que quem enfrentou como a Ana e tantos de nós a ditadura militar e todas as formas de ditadura, algumas sem botas, algumas sem tanques, mas que ferem tanto quanto tantas outras, sabe que por muito tempo nós, nesse país, fomos impedidos de nos sentirmos pertencentes a ele. Por muito tempo, esse hino que nós cantamos no início dessa sessão, que é o hino nacional, foi nos negado enquanto oportunidade de o cantarmos. Por muito tempo nesse país, nós tivemos um lema de que o país se resumia a quem estava ocupando o poder. E havia o lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas não era o amor livre, mas não era o amor diverso,
Mas não era o amor que nós, seres humanos, temos a capacidade generosa de sentir. Era o amor tecido com as baionetas, que impediam o livre pensamento. E nós, quando tivemos o movimento das diretas já, que também tivemos a participação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, nós dissemos, esse país nós queremos para todos. E nós queremos também cantá-lo. E nós queremos também nos sentir pertencentes a ele. E nós pintamos no rosto as cores verde e amarela que tinham sido capturadas pelas botas, as baionetas e as mordaças. E a partir daí nós dissemos, esse país nós não vamos desistir dele. Nós vamos cantá-lo sempre com o canto da liberdade, com o canto dos direitos humanos. Portanto, eu agradeço a todas e todos e digo que esta luta, tantas vezes incompreendida, porque os pensamentos, as ideias, eles são tecidos por uma naturalização da violência muito grande. E as pessoas, nas buscas de resposta, para que possam romper as prisões e para se sentirem livres e seguras nesse país, buscam desenvolver ou buscar respostas simples, fáceis, ineficazes e respostas que negam a própria condição humana. Eu digo isso quando se discute, nesse momento, neste país que já avançou tanto na sua legislação, mas que ainda não conseguiu tirá-la das gavetas e colocá-la como uma realidade, ver o Congresso discutir a redução da maioridade penal. Como se disséssemos, aprisione nossos meninos de 16 anos, que são frutos da nossa própria vida, e os isole. Coloque sobre eles, de novo, o manto de uma invisibilidade, tecida por uma sociedade desigual, de tantas casas grandes e senzalas. Coloquem-os de novo em uma prisão e os invibilize, para que nós possamos nos sentir seguros. Portanto, eu diria que esse compromisso dos direitos humanos é um compromisso com toda a vida e um compromisso na construção de uma sociedade que rompa todos os mantos, que deixam invisíveis nossos meninos submetidos ao trabalho infantil, nossos meninos que carregam o vírus do HIV, nossos meninos que carregam a fome, que carregam o abandono, que carregam a negligência. É para romper todos esses mantos de invisibilidade e dizer que nós somos seres humanos e queremos viver como seres humanos. Não aceitamos a vida pela metade, nem aceitamos a morte em vida, porque a vida humana não é só o coração bater, nem é só o pulmão respirar. É muito mais que isso. Por isso, a minha homenagem muito especial, cheia de alegria pela existência do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que abarca em si, na sua própria existência, como um movimento de articulação de tantos movimentos específicos de luta pelos direitos humanos. Esse movimento que abarca tanta diversidade, que por si só mostra como o ser humano é tão diferente e, ao mesmo tempo, tão igual. É um movimento que o Brasil construiu com a sua dor, mas fundamentalmente construiu com a sua alegria, com a sua esperança e com a sua tenacidade e teimosia de apostar sempre na vida. As minhas sinceras e humildes homenagens ao movimento de direitos humanos, e eu encerro dizendo: vida muito longa para o Movimento Nacional de Direitos Humanos, vida muito longa para essas guerreiras e guerreiros que, dizia a Rosiane, começaram em 30 e hoje abarcam por volta de 400 entidades. Vida muito longa, porque nós precisamos, nossa sede de justiça, nossa sede de dignidade precisa de vocês e precisa do Movimento Nacional de Direitos Humanos.
com essas palavras e agradecendo mais uma vez a presença de cada uma e cada um de vocês, eu dou por encerrada a presente sessão solene. Vira um copo, que beleza, hoje a noite vai virar. Viva os amigos na mesa, bons motivos pra brindar. No boteco tudo é festa, a alegria está no ar. Vamos juntos, vamos nessa, não tem hora pra parar. Vai a noite inteira até o sol raiar. Vamos juntar a galera, vamos fechar o bar. Tem um lado da bebida alcoólica que a propaganda não mostra. Conheça os riscos, seja responsável. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você sabia que mulheres que sofrem com a TPM têm direito a atendimento especializado nos hospitais da rede pública do Distrito Federal? A Lei 2.330, de 26 de fevereiro de 1999, assegura às mulheres com TPM atendimento médico e ambulatorial especializado na rede pública de saúde do DF. Os hospitais devem dar às mulheres orientações sobre os sintomas da tensão pré-menstrual e seus tratamentos, oferecendo acompanhamento médico periódico aos pacientes, além de promover palestras e consultas coletivas sobre o tema. Informações sobre este e outros programas de atendimento da rede pública do DF no Disque Saúde 160. A população pediu e a Câmara Legislativa assumiu uma nova postura. O próximo passo é a aprovação da revisão do PEDOT do DF, que é o instrumento básico da política territorial, orientando a finalidade social e a preocupação ambiental das propriedades urbanas e rurais e a forma de ocupação do solo em todo o Distrito Federal, bem como definição de áreas para escolas, hospitais e postos policiais. Planejar o futuro. Essa é a nova realidade. Câmara Legislativa. Novos caminhos, novos rumos. Quem sabe o que se passa na cabeça de um jovem? Quem faz o Enem sabe. Prova dia 26 de agosto. Informações sobre o local de sua prova serão enviadas para o endereço indicado na inscrição. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. A população pediu e a Câmara Legislativa assumiu uma nova postura. O próximo passo é a aprovação da revisão do PEDOT do DF, que é o instrumento básico da política territorial, orientando a finalidade social e a preocupação ambiental das propriedades urbanas e rurais e a forma de ocupação do solo em todo o Distrito Federal, bem como definição de áreas para escolas, hospitais e postos policiais. Planejar o futuro. Essa é a nova realidade. Câmara Legislativa. Novos caminhos, novos rumos. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. Aí, o pessoal que tá ligado, diretor, professor, aluno, família, discute com a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Deixando a escola bonita e arrumada, capacitando os professores, melhorando a aprendizagem, fazendo oficinas de arte, desenvolvendo atividades nos fins de semana. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhorias. Diretor, vem. Atenção para a foto! Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Um
Um direito que protege as relações da família. A importância do exame de DNA no reconhecimento da paternidade. Os processos movidos por pessoas que se sentem prejudicadas e recorrem ao Superior Tribunal de Justiça. É o que você vai ver no STJ Repórter de hoje, que está começando.